Então, pessoal, deixem ver se o microfone está ligado. Tá. Então, pessoal, vamos fazer então um vídeo que eu já tinha dito que iria fazer e acabei por não fazer com vocês, a explicar a situação, como é que está o relato do processo do terreno dos meus pais e em relação ao curso, ok? Depois eu vou entrar aqui com alguns pontos, mas isso são coisas que é um bocadinho fora, eu estou aqui a ajeitar, pronto. Então, vamos começar se calhar pela situação um bocadinho mais chata de explicar, ok? E então, o motivo por o qual eu andava um pouco desanimada e, como é que eu ia dizer, desaparecida, num dos vídeos eu meto isso lá como título, gente, foi porque eu tinha muita coisa a acontecer aqui em casa, aqui nas nossas vidas, não é? Porque era as obras, era o processo, se iria para a frente, se não iria, do terreno dos meus pais, terreno, casa, pronto. Depois preocupada em tratar de outros assuntos, papeladas, e parecendo que não, tudo isto às vezes faz com que a pessoa não tenha tempo, gente. O que eu quero dizer é que não tenha disposição para fazer muito mais, ok? E também, depois, também aconteceu porque assim, eu estava a terminar o curso, deixem ver se a luz melhora. Eu estava a terminar o curso e eu tinha que entregar a uma determinada data a minha prova, por assim dizer. Pronto, resumindo, estava muita coisa a acontecer, gente. Enfim. Depois, como também estávamos neste processo das obras, houve uma situação que, como eu relatei em vídeo anteriores, que eu, se partisse para as obras, teria que ser dentro de um valor que eu conseguisse suportar, não é? Ao dizer isto, quero dizer que quando uma pessoa vai fazer um empréstimo ou um crédito, tem que se comprometer a pagar aquele valor todos os meses, gente. Pronto. E então eu sempre disse que se eu tivesse que tomar essa decisão de arranjar o telhado, eu teria que fazer um crédito, mas, claro, teria que olhar para o meu bolso dentro do valor, até que valor é que eu poderia ir, ok, gente? Pronto. E houve aí um percalço, não da nossa parte. A gente já trabalhou várias vezes com esta credora, gente. Nunca nos aconteceu isto que aconteceu desta vez. Não sei se eles mudaram a forma de trabalhar no sentido de atendimento ao cliente, ao público, né? Por via telefone. Não sei qual é a política que eles têm de passar às vezes alguma informação que eles muitas das vezes estão limitados em dizer o que é que está a falhar ou o que é que falta, e têm que pedir a quase uma autorização, digamos, alguém acima deles para que dê essa informação. E às vezes foi aquilo que eu senti desta última vez, sinceramente. Eu não vou pôr aqui o nome em causa da credora, porque não faz sentido estar a fazer isso. Para mim é a terceira vez que eu trabalho com eles e eu não tenho razão de queixa com eles. Eu sabia perfeitamente que iria ser aprovado, mas claro, a gente tem que ter consciência do valor, não é? Que a gente vai pedir, não é? Porque é assim, não vamos estar a pedir e depois uma pessoa
fica ali entalada, pronto. Portanto, a gente tem que ter consciência. A questão é que foi muito demorado, demorou 5 dias, salvo erro. Eu acho que demorou 5 dias úteis, acho. 5 dias úteis, acho que não estou a contar com o fim de semana, penso, mas pronto, demorou alguns dias, a qual isso devia de demorar de 2 dias a 3, que são as primeiras horas, e pronto, e estava ali, a gente ia ao site deles e estava ali em análise, a gente ligava para eles, estava em análise, chegou a um ponto que a gente começou a ligar de manhã e à tarde, todos os dias, para saber como é que estava a situação, porque tínhamos que, não é, ter em mãos para poder mandar vir o material e poder pagar também aos homens, não é? Porque se eram eles que encomendavam o material, não é? Ai, gente, foi um sufoco. Nesse aspecto eu nunca passei por isso. Não sei se é alguma regra que agora eles possam ter mudado, mas antigamente não era assim. Foi sempre muito mais rápido. Agora desta vez, enfim, não sei o que é que se passou, para depois estarem a dizer ao caso, pediram desculpa, que nunca lhes tinham acontecido semelhante coisa, e voltaram a pedir desculpa e pronto, gente. Agora, eu não tenho realmente nada a apontar a esta caradora. Sempre trabalhei com eles, sempre com prudência, pronto. E eles viram sempre que a gente foi muito certinhos, pronto. Agora, eu estou a ponderar mesmo se vou para outro sítio, mudar para outro sítio. E pronto, também uma coisa é certa, se eu vir que tenho mais regalias noutro sítio, que vou pagar menos pelo valor que eu estou em dívida, eu acho que é assim que o ser humano tem que ser um pouquinho inteligente. Pronto. Isso foi um caos, porque todos os dias a gente tinha que estar a ligar, seja de manhã à noite. Eles diziam ao caso que entrava em contacto com a gente, que mandava mensagem, nunca mandar. Eu nunca vi uma situação destas, sinceramente. Eu nunca vi uma situação destas. Acho que foi uma falta de competência, ou eles não tinham autorização para ver o que é que estava a passar, se faltava alguma coisa. O que é certo é que assim, não faltava nada. Mas eles estavam à espera mais de um documento, que era o IRS. Só que lá no site dizia assim, para nós mandarmos as 3 folhas de vencimento de 2 titulares. E foi o que a gente fez. Ou o IRS. Pronto, então a gente mandou as 3 folhas de vencimento de cada um, e depois estava sempre em análise. A gente perguntava, mas o que é que se está a passar? E eles, não sei. Pronto, chegou ao ponto da terceira pessoa a atender, que já era, cada dia era uma pessoa diferente, dizer ao caso que ia pedir um pedido urgente e que ia falar com a superior para ver o que é que se estava a passar. O que é certo é que depois aí é que nos foi dito que era melhor mandar documento do IRS. E pronto, após termos mandado o papel do IRS, papel não, digitalizado o documento do IRS, nesse mesmo dia foi aprovado, gente. Mas ao fim, salvo erro, 5 dias úteis, sem contar com o fim de semana. Estou a entender? Portanto, isto é complicado. Pronto. Para isso não diziam que era folhas de vencimento ou o documento do IRS. Para isso pediam as 2 coisas e ponto. Não é? Enfim, eles diziam sempre ao telefone que estava tudo em ordem, que tinha a documentação toda, pronto, enfim. Foi um caos, eu estava mesmo já a ficar desesperada, porque acreditem que para a próxima, eu antes de me meter, eu prefiro ter as coisas já em mãos, e só depois iniciar, mas a gente só pediu uma parte, não pediu o valor total, portanto,
A gente já tinha pago mais de metade a eles, mas mesmo assim era preciso que o outro viesse, não é? E a minha preocupação é que assim, o que é que se está a passar? Será que, né, modificou alguma coisa? As leis agora já não facilitam tanto? Foi aquilo que a gente achou, mas pronto. Enfim, tudo se resolveu. Depois, o processo dos meus pais, para quem não sabe ou para quem não assiste, há um vídeo aqui que eu postei que tive que fazer uma queixa nas autoridades em relação ao processo, ao terreno, digamos, no imóvel da casa dos meus pais, que também a qual eu sou dona, ok? Não sei se já expliquei isso num vídeo anterior, mas eu vou explicar aqui. É assim, os meus pais eram casados, como é óbvio, e tinham uma casa. Após sair o divórcio, as partilhas não foram feitas, porque entretanto, quando saiu o divórcio, passou alguns meses depois saiu o processo de crime, que é a tal situação de violência doméstica. Nesse mesmo ano que saiu o processo crime, nesse mesmo ano o meu pai faleceu, ok? Pronto, faleceu no hospital, pronto. Portanto, o processo de partilhas ainda não tinha saído, ainda não tinha sido terminado. O meu pai então morre, né? Morreu, e depois automaticamente eu, como sou a filha, e a minha mãe, como é a proprietária da casa, não é? Tivemos que tratar toda dessa papelada, a burocracia, tanto da situação de conta, fechar contas, e de dar a informação que ele tinha falecido, tratar de tudo. Nós tivemos que tratar também do processo de partilhas, como é óbvio. E então o processo de partilhas não foi difícil de o fazer, certo? Porque assim, a metade que supostamente era do meu pai, automaticamente eu herdo. Estão a entender? Automaticamente sou eu que faço essa parte de ser o titular também da casa. Pronto, portanto é que o terreno, quando digo terreno, é casa. Pronto. Todo o imóvel é metade da minha mãe, metade meu. Pronto. Porque eu fiquei com a parte total do meu pai. A minha mãe não tem direito a essa, nem sequer uma percentagem da parte do meu pai, porque os meus pais já eram divorciados, ok? Pronto. É assim que está esclarecido. E então tive que fazer queixa desse processo, porque houve uma inteligência humana que chegou, e eu explico num dos vídeos, vocês vão atrás, eu até posso deixar aqui na caixa de descrição qual é, para vocês explicarem, que eu mostro até no projeto mais ou menos o que é que acontece. É uma parte de trás de casa onde nós fazemos de pátio, porque não deixa de ser um pátio, onde tem uma tampa e uma caixa da fossa, ok? Pronto, só que ali é onde ficam alguns vasos, onde vocês podem pôr lá um banco e apanhar sol, onde vocês podem estar ali sentados tranquilos a ver a banda a passar. Só que é um pátio onde está vedado, é como se fosse uma varanda, e onde tem a fossa simples, da parte de trás da casa. E então, esse inteligente senhor chegou lá e então pegou e tirou um pedaço da quina desse tal dito pátio para usufruir desse canto, ok? Pronto. E então, como eu não fui comunicada de nada, gente, eu não fui sabedora de nada, eu peguei e fui ter com ele e perguntei o que é que se tinha passado lá, porque ele andava lá a fazer um jardim, já a meter flores,
já, como é que eu ia dizer, um murinho, pronto. E ele determinou que, meteu agora lá um ferro pintado a vermelho e determinou que lá era uma ponta onde supostamente termina e começa. Agora, de quem é que ele se quer referir àquilo, a quem, eu não sei. Estão a entender aquilo que eu quero dizer? Pronto. Só sei que aquilo tinha um esteio e antigamente, para quem não sabe, há marcos, eu posso depois tentar deixar aqui imagens do que é um esteio e o que é um marco, que antigamente usava-se muitos marcos pintados em branco ou pintado em vermelho como um número, uma numeração, para determinar aonde começa o seu terreno ou onde termina o seu terreno, ok? E os esteios de pedra ou de cimento é precisamente a mesma situação, principalmente o de pedra. É considerado a mesma situação para delimitar aonde começa e aonde termina o terreno, ok? Antigamente era muito assim. Portanto, foi aí que começaram a dizer, até mesmo os próprios agentes, quando eu fiz a queixa, que disseram que isso era crime. E assim, até a minha advogada também achou que era crime. É assim, a advogada continua a dizer que não deixa de o ser de certa forma. Só que é preciso que seja provado esse ponto. Estão a entender? Pronto. E depois ele pegou e fez uma sarjeta e meteu um tubo nesse tal canto, nessa tal quina do nosso muro pátio, caso a chuva viesse para aquilo pingar para dentro dessa sarjeta, ou para ir a água da chuva para dentro dessa sarjeta. Só que a sarjeta foi feita na via pública, a terra. O caminho é tudo com pedras e terra, porque não há ninguém que se dê ao trabalho de lá meter alcatrão, porque é um caminho sem saída, mas é um caminho que dá acesso a quem mora naquela rua e não é só uma pessoa que vive naquela rua. Eu acho que as pessoas deveriam de merecer de alcatroar, mas enfim, são outras políticas, como se costuma dizer. Enfim, e então ele abriu e fez uma sarjeta no caminho público. Isso não é permitido, também foi sugerido para eu fazer queixa à Câmara, ainda para mais fizeram a sarjeta em frente ao nosso muro barra pátio. E eu, claro, não gostei daquilo, tirei fotografias e ele ainda se virou para mim e disse que, mas tu mandas em quê? Alegou que tinha falado com a minha mãe, tinha pedido autorização à minha mãe, diz ao caso que não ia morrer por aquele pedaço e realmente, eu vou ser honesta aqui, eu não ia morrer com aquele pedaço, eu não ia fazer nada com aquele pedaço, estão a entender? Eu não ia. Não é que me faça propriamente falta, ok? Não é uma coisa muita dimensão, não é muito grande o pedaço que ele tirou, porque ele tirou um cantinho que faz mesmo um triângulo. A minha alega que era para ter facilidade para entrar com o caminhão para o terreno dele, mas a questão é que assim, não faz diferença. A única coisa que eu sinto ofendida neste processo é que eu nunca o quis considerar como um criminoso, que eu até mesmo que eu ganhasse, se eu ganhasse este caso, ou se isto fosse para a frente, eu nunca iria pedir propriamente uma indenização a ele, porque eu sei que não foi propriamente de má fé, eu sei perfeitamente. Só que só acho é que foi um abuso, é o ponto onde eu aponto, é que acho que foi um abuso, aproveitar-se de uma pessoa que é frágil no sentido em que de tomar as suas devidas decisões, é uma pessoa vulnerável, que a minha mãe até poderia se calhar dar coisas
e sem ter noção das coisas que está a dar ou a tomar a decisão, sem consultar a filha. Ou seja, ele passou por cima de outra pessoa que é responsável também pela casa que sou eu. Estão a entender? E a maioria das pessoas não entende isso. Mas só que eu também não tenho que andar com um treiro para que as pessoas entendam, não, eu também sou dona porque, né? E então, o que eu fico revoltada é que assim, a minha mãe está vulnerável, é uma pessoa vulnerável para tomar certas decisões. É só esse ponto que eu digo, é para tomar certas decisões. Não é por acaso que houve situações que ela não conseguiu cumprir com as suas responsabilidades de pagamento, seja de luz, seja pagar a mensalidade do carro, entre essas outras. E também a situação da nós, porque assim, a minha mãe chegou a um ponto porque alguém lhe disse que para ela meter os canais na altura da nós abaixo e pronto, porque ela estava a pagar muito, de serviço. E então, ela, o que é que ela fez? Ainda faltava 2 anos para acabar o dito contrato, ainda lhe faltava, e alguém que é tão inteligente, que é mais novo do que ela, meteu na cabecinha dela que ela metesse o serviço abaixo para não estar a pagar tanto como estava a pagar. E o que é que ela fez? Foi lá, mandou chamar lá o homem para meter o serviço abaixo. Achava ela que meter o serviço abaixo não iria pagar mais o serviço. O que é certo é que mandou por abaixo e ela tem que pagar. E ela deixou meses sem pagar, ou seja, ainda está a pagar, para além da dívida que é sobre o contrato, está a pagar a multa daquilo que estava em atraso. Estão a entender? E eu tive que pôr os pés ao caminho, tive que tentar resolver isso. Não foi agora, gente. Isso aí não foi agora. Isso é só para vocês terem uma noção que quando, muitas das vezes, os nossos idosos, seja avós, seja padrinhos, seja tios, seja pais ou mães, nem sempre eles estão bem. Pronto. Porque se eu fosse na ladainha dela, hoje eu tinha as coisas mesmo dadas por perdida, porque eu poderia ficar com a casa penhorada à custa da brincadeira. Pronto. Portanto, eu tive que tratar disso o quanto antes, ok? Não foi fácil também, mas pronto. Só para vocês terem uma noção que ela não está em perfeita condições. Pronto. Mas isso foi um exemplo que eu estou a dar. Até mesmo do carro também, ela já falhou 2 vezes, eu tive que ir pagar em atraso, porque senão, não é? Oh, gente, isto não podemos brincar, não podemos facilitar. Pronto. E então foi assim. Foi assim. E ela, pronto, achava que o serviço terminava nessa situação. Pronto. Então o processo não foi para a frente porque o Ministério Público entendeu que, como é que se diz, não há malícia, não há de má fé, e como veem que a situação é, como é que eu ia dizer, que a situação é de coisas de vizinhos, o Ministério Público entende que, pronto, não era de vizinhos, não vamos perder mais tempo com isso. Também foi um vizinho testemunhar, para além das provas que eu provei, não, que eu mostrei, seja imagens ou seja vídeo, e mesmo assim o Ministério Público entende que o homenzinho fez de boa fé, que não pode considerá-lo, por enquanto, como é que eu ia dizer, como réu, é o que veio assim na carta. Não há elementos suficientes para poder provar que realmente ele usou ou que fez aquilo de má fé. E pronto. E então a situação que eu teria, que eu poderia ir para a frente e perder, porque não há provas, mas também poderia escolher o tipo de processo, assim o que me foi explicado, possível, mas lá está, ambas as 2 partes teriam que pagar a meias e era só para andar a gastar dinheiro, como quem diz, tipo,
E entramos num acordo, ele fica com aquela parte, paga digamos, aquela ponta, e fica registado que aquela ponta passa a ser dele. Assim não, ou a situação fica como está, aquela ponta que ele está a usufruir é nossa, ele assumiu que foi ele que o fez, e tudo bate certo, mediante aquilo que a gente disse e mediante aquilo que ele contou. Só que ainda assim eu continuo a achar que foi abuso e eu não consigo provar isso, que foi um abuso, tipo, ela não entende nada, ela não sabe e pronto, e vamos fazer, porque a filha também não quer saber disso para nada, no entender dele, ok? Pronto, então decidimos que a situação fica como está, só que fica registado que ele fez aquilo, sim, assumiu que foi ele, aquele pedaço é nosso e fica assim, não há problema nenhum. Pronto. Se por acaso ele voltar a fazer outra situação do género com mais alguém, o Ministério Público pode entender que realmente já não é primeira, nem segunda, nem terceira e pronto, por aí vai. Estão a entender? Mas também diz na carta que se por acaso houver mais provas que possa juntar ao processo, nós podemos reabrir imediatamente o processo novamente. Estão a entender? Pronto. Portanto, o processo está encerrado, não foi para a frente. Nós temos que saber também agir com o racional e a razão, porque, né? Às vezes, enfim, não vamos estar com a revolta, com a raiva, porque nem sempre resolve, só nos prejudica. Mas pronto, enfim. O curso acabou, como eu já referi, a prova já foi entregue, só vou saber dos valores e da minha avaliação só para a altura de dezembro, segundo aquilo que me foi relatado, porque demora 2 meses, portanto, foi entregue outubro, dezembro, foi entregue a 7 de outubro, pronto. Estamos a aguardar. O curso, eu fiz então o curso, vocês têm todo o apoio, tanto no Facebook, vocês publicam as imagens do antes e depois, ou um vídeo curto, ela simplesmente vos corrige, ela diz onde é que está mal, o que é que está bem, e aí está a mentoria, digamos, uma vez por semana, que é online, ela está ali a dar as aulas, onde toda a gente pode tirar dúvidas, ela faz questões, a ver se as pessoas sabem e o que é que não sabem, pronto, e tem tudo em vídeo na plataforma que ela dá a formação, por temas que são 8 módulos, digamos, matérias, ok? Pronto, e vocês podem assistir as vezes que vocês quiserem. Pronto, ela faz lá o trabalho dela, a mostrar como é que se maquilha, o que é que serve cada produto, como é que se deve maquilhar em determinados formatos de olhos, fala sobre a colometria. Pronto, gente, é assim, eu já vos disse num dos vídeos, eu fiz o curso com a Carla Felgueiras, ok? E também tenho o Facebook que apoia bastante os alunos, ela ajuda e diz-vos qual é os produtos mais aconselhados, os produtos que são bons, aqueles que são menos bons, portanto, eu não tenho que dizer. Também ela apoia as pessoas que estão a ficar desanimadas, também tem pelo WhatsApp, ela também, pronto, enfim, ela consegue articular isso tudo. Portanto, o que eu tinha a dizer é que eu andava muito sobrecarregada com estes problemas todos, e não tinha cabeça nem pachorra para muito mais. E então foi isso, gente. Isto foi o mero resumo. E pronto, gente. Portanto, o que eu tenho a dizer, obrigada a todos que assistem aqui o canal e os vídeos. Obrigada pelo vosso apoio. E subscrevam, metam like e comentem.